Jejum intermitente. Bom, o jejum, ele tem sido a estratégia alimentar mais discutida e polêmica dos últimos tempos. E depois que eu comentei que eu utilizo essa prática, surgiram muitos questionamentos e eu decidi fazer um vídeo para te responder. E assim como qualquer nova tendência que surja, como a solução definitiva para todos os teus problemas, ele tem sido um pouco distorcido. E é o que tudo que eu vou te falar aqui é baseado na ciência e na prática, tá bom? Esse vai ser um vídeo de respostas bem diretas para ele não se tornar longo. E a fundamentação científica de tudo e mais detalhes eu vou te dar num e-book que eu tô preparando para ti. Então aguenta o coração que eu vou te falar, tá? Então nesse vídeo eu vou te falar sobre os benefícios da prática do jejum intermitente, o que é o jejum intermitente, de onde surgiu o jejum intermitente, quais são os mitos na volta dele, quem pode fazer, quem não pode fazer o jejum, e a maneira mais fácil de tu começar a colher todos os frutos e os resultados do jejum. Bom, vamos lá. Benefícios do jejum. O nosso organismo ele muda quando a gente não come por um determinado tempo, né? E os órgãos, eles regeneram a partir de tudo isso. Em resumo, o jejum ele é eficaz e torna a tua vida mais simples, ao mesmo tempo que melhora muito a tua saúde. Então, uma delas, o primeiro benefício, autofagia celular. Ele faz uma reparação celular. Ele aumenta a secreção de GH. Ele aumenta a sensibilidade à insulina. Ele é prático e gera economia. Ele aumenta a expectativa de vida. Ele previne doenças degenerativas. Ele previne doenças do coração. Ele reduz peso e gordura corporal com mais facilidade. Ele combate o estresse oxidativo e inflamação. Ele previne possíveis cânceres, é assim que fala. Te dá maior saciedade, tu come com menos frequência, ele melhora a tua saúde mental porque ele aumenta uma proteína que chama BDNF. É um fator de crescimento que contribui para a neurogênese, para a formação de novos neurônios. Então são muitos os benefícios, tá? O que é jejum intermitente? A palavra jejum ela se refere a períodos em que tu fica sem comer. Então, uma consequência lógica dessa definição é que todas as pessoas de alguma forma fazem jejum. Porque se tu não tá comendo, tu tá jejuando. Então, a palavra intermitente, nesse contexto, ela se refere a pausas no jejum. O jejum intermitente, conhecido como JI, é um termo usado para um padrão alimentar que se altera em períodos que tu come com períodos que tu não come. Ou seja, usando termos mais comuns aos adeptos, né, tu altera períodos de jejum com períodos de janela de alimentação. A duração de cada um desses períodos varia bastante, dependendo de qual protocolo de jejum intermitente tu escolhe fazer. Jejuar é moda, surgiu agora. Muitos ainda temem jejuar e pensam naquela dor de cabeça, na sensação de buraco no estômago, né? Mas essa técnica, na verdade, ela é bastante natural. Os seres humanos, eles fizeram jejum durante boa parte da sua evolução. Então, era feito por falta de comida, ou por questões religiosas, como no cristianismo, islamismo ou no budismo. Então, pensa nos nossos antepassados caçadores-coletores. Eles não tinham supermercado, eles não tinham geladeira, ou alimentos disponíveis durante todo o ano. Então, esses primeiros grupos de humanos, eles viviam de caça, de pesca, da coleta de grãos, frutos, raízes. E esse método de subsistência ocupou 90% da história dos homens sapiens. Então, as descobertas arqueológicas sustentam de que até 20 mil anos atrás, todos os seres humanos eram caçadores-coletores e, às vezes, eles não conseguiam encontrar nada para comer. E nossos corpos evoluíram para poder funcionar sem comida por longos períodos de tempo. Ou seja, o jejum ele é bem mais natural do que comer de 3 em 3 horas para a nossa fisiologia. Se no último século esse modo de vida foi encarado com desprezo, né, considerando primitivo, atualmente ele é percebido muito com comprovação científica como um modo de vida mais harmônico e mais sustentável. A gente já faz jejum durante o sono, então o jejum ele pode ser simplesmente... tu pode prolongar esse jejum por mais tempo. Agora eu vou te falar de alguns mitos. O mito 1, comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo. Mito, não é. Mito 2, comer refeições menores e mais frequentes ajuda a controlar a fome. Mito. Mito 3, comer de 3 em 3 horas ajuda a manter a glicemia sob controle. Mito. Mito 4, se eu não comer de 3 em 3 horas, eu vou catabolizar e vou destruir minha massa muscular, vou perder músculo. Mito. Como iniciar
o jejum intermitente de forma fácil. Pula o café da manhã. Mito. Ah, Raquel, mas o café da manhã não é a refeição mais importante do dia. O café da manhã não é a refeição mais importante do dia, nem mesmo o almoço, nem mesmo a janta. A gente não precisa de nenhuma refeição especificamente. Então, conforme os estudos e a história mostra, seja café da manhã, seja almoço, seja janta, não tem nada dizendo que o café precisa ter leite ou que precisa ser mais doce, que o almoço, por exemplo, precisa ter grãos ou precisa ter carne. A verdade é que a gente precisa fazer refeições nutritivas quando a gente come. Quais são os alimentos permitidos durante o jejum? Alimentos permitidos durante o período de jejum são, para um jejum mesmo, né? Tu pode beber água, tu pode tomar café, tu pode tomar chá, infusões, chimarrão ou qualquer outra bebida não calórica, sem adição de açúcar e sem adição de adoçantes. O jejum, quem pode fazer? De maneira geral, pessoas saudáveis podem fazer o jejum sem nenhum tipo de prejuízo para a saúde. Tu pode colher todos os benefícios dessa prática desde que tu te comprometa com um passo a passo progressivo, saudável e que seja seguro para ti. Ah, mas eu vou passar mal se eu fizer jejum. Como eu posso me adaptar ao jejum sem passar fome nem passar mal? Muitas pessoas se adaptam com tranquilidade e sem nenhum mal ao jejum intermitente. As pessoas que se adaptam com mais facilidade são aquelas que já têm uma dieta em baixa ingestão de carboidratos, uma dieta low carb. Essas certamente vão encontrar menos problemas para conseguir se adequar à prática do jejum. Esses indivíduos eles já estão mais adaptados e já queimam gordura, mais preferencialmente como fonte de energia. Mas algumas pessoas vão ter mais dificuldades que outras, sim, para se adequar ao protocolo de jejum. Afinal, não é fácil reverter um cenário de anos e anos e anos se alimentando majoritariamente de carboidratos, comendo muito industrializados e comendo a cada 3 horas e com períodos de intervalo curto. Então a ciência já vem derrubando esses mitos e provando que comer em intervalos curtos, regulares, ou a cada 3 horas ou menos, por exemplo, não é balela, que não é melhor nem mais saudável, e tu não precisa comer carboidrato o tempo inteiro para conseguir emagrecer. Se tu já tem dor de cabeça, já tem mau humor, porque tu tá algumas horas sem comer, se tu chegou nesse ponto, talvez seja hora de tu parar e reavaliar teus hábitos. Realmente, para e avalia. Mas é claro que para toda regra tem uma exceção. A coisa mais importante a ser lembrada quando o assunto é jejum é que ele não é uma dieta, mas é uma maneira de se alimentar. É um estilo de vida. Inclusive, o JI é uma prática associada à dieta low carb já, a uma dieta cetogênica. Ou ainda, é um estilo de vida nutricional que te permite alcançar os teus objetivos de maneira eficiente, conveniente, que torna possível a manutenção dos teus resultados obtidos de uma maneira muito prática e saudável. O jejum intermitente, quem não deve fazer o jejum? Se tu te enquadra em um desses grupos que eu vou falar agora, não quer dizer que tu não possa praticar o jejum intermitente. Em todos os casos citados aqui, que eu vou te falar, tu deve sempre consultar um médico, um nutricionista quando são esses casos específicos. É possível jejuar mesmo sob essas condições, mas quanto mais grave a condição, mais tu precisa de um apoio profissional durante o jejum para evitar qualquer problema. Então, por isso, apenas um médico, apenas um nutricionista pode te orientar se tu te encaixa num desses. Se tu ainda estiver tomando medicação prescrita ou as tuas necessidades para esse medicamento sejam específicas, isso pode variar de um dia para a noite, tornando necessário que tu tenha alguém para te monitorar, talvez diariamente. Então, quem não pode fazer? Mulheres grávidas e lactantes. Não existe pesquisa suficiente sobre os efeitos do jejum na gestação para o feto ou na amamentação do bebê. Então, por essa ausência de conhecimento na área, é mais prudente para ti e para o bebê, para a mãe, evitar o jejum durante a gestação ou apenas realize caso haja orientação. Crianças, não se aconselha. Pessoas com desordens alimentares como anorexia ou bulimia. Pessoas que se recuperam de alguma cirurgia ou de alguma enfermidade grave. Condições específicas médicas, como, por exemplo, não é aconselhável fazer jejum se tu apresenta alguma doença de fígado ou nos rins, ou se tu tá extremamente magro, desnutrido, ou anêmico, ou exausto, ou anoréxico. Então, tu só não deve fazer essa prática caso tu tenha também diabetes, ou tá fazendo, ou tem hipertensão,
o melhor é que tu procure alguém. Se tu tem sistema imunológico enfraquecido, pressão elevada, gastrite, diabetes, e tu depende de algum remédio, ou a tua circulação não tá legal, ou tu sofre de desmaio frequente, precisa de ajuda. Fala com eles. Pessoas que têm medo de praticar o jejum. Diz uma coisa, o que tem te acontecido na primeira vez que tu fosse andar de bicicleta, tivesse sem capacete, sem rodinha, sem proteção, e já saísse sem rodinha, descendo uma ladeira a 50 km por hora? É muito provável que tu saísse com medo, não ia saber segurar o guidão, não ia saber travar, não ia se coordenar, e ia sofrer um acidente feio, mais provável. Então, como qualquer jejum de 24, ou como é que tu vai fazer um jejum desse se tu nem te adaptou ainda? Então a probabilidade de errado é grande. Toda pessoa que passa mal é porque não se preparou adequadamente para o jejum. Então se tu tem medo do que tu não conhece e não vai cumprir um passo a passo progressivo, é provável que dê errado. Emoção forte, com medo, desconhecido, altera a tua função fisiológica. O medo de passar fome não te coloca num estado emocional legal para tu jejuar. Então tu pode ter também uma experiência desagradável só por tu pensar que vai ser desagradável. Então, em vez disso, te orienta, entende passo a passo, entra confiante, entra relaxada, entra aberta e com uma visão positiva disso. Então, é importante, eu tô te dando todo esse passo a passo aqui para te ajudar a tomar essa decisão. Posso fazer jejum, exercício em jejum? Vai aumentar meus resultados? Muitas pessoas pensam que treinar em jejum é o que vai trazer um resultado significativo na perda de gordura e é o grande segredo. Não é. O que é mais importante é o que tu come durante os teus períodos de alimentação. Né? O treino, ele tem maior impacto sobre o ganho de massa muscular e perda de gordura, que tem, né? É o HIIT, que é o High Intensity Interval Training, que é o que tu faz aqui no programa Barriga de Sonho. Então essa metodologia, elas são extremamente eficazes, desde que realizadas em alta intensidade. Treinar em jejum pode afetar o teu desempenho desse tipo de treino. Isso quer dizer que talvez tu não consiga da intensidade alta que precisa para ter resultado. Então pode ocorrer uma hiperglicemia ou tu precisa parar o treino. Caso tu não seja uma pessoa extremamente adaptada, que não é praticante do HIIT e treino de força em níveis mais avançados, já pratica o jejum, já tenha vivenciado dieta low carb ou cetogênica, eu sugiro fortemente que praticar jejum e exercício não precisa. Né? Jejuns mais curtos até pode ser, mas eu ainda não aconselho, eu não faço até hoje. De qualquer forma, essa é uma escolha pessoal. Então, ao se adaptar com períodos mais longos de jejum, talvez tu possa te adaptar a treinar em alguns momentos de jejum, mas eu digo, eu não faço. Quais são as formas de fazer o jejum? Existem vários protocolos e modos de se fazer o jejum intermitente. As diferenças, elas estão basicamente em quanto tempo que tu vai passar sem comer. Os mais comuns são jejum de 12 horas, de 16 horas. 16, que consiste em comer uma janela de 8 horas e não comer em outras 16. Para facilitar, eu vou te dar um exemplo. Se tu dorme das 23 às 7, já são 8 horas de jejum. Basta adicionar mais 4 horas antes de comer, antes de dormir e 4 horas depois de acordar. Então, ou seja, acordar às 7 horas, almoçar depois das 11 e jantar antes das 7 da noite. Jejum de 24 horas, 2 vezes por semana. Se tu jantar hoje às 20 horas, fique até amanhã às 20 horas sem comer nada. E repete isso mais uma vez na semana. Jejum de 36, eu nunca fiz. Esse tipo de jejum não é recomendado para qualquer um. Todos devem estar acompanhados por um profissional na hora de tomar uma decisão de fazer um jejum como esse. Como eu digo, não acho necessário para ter benefícios usar o jejum de 36 horas, mas é uma opção também. E tem jejum adaptado para manter a glicemia baixa, onde tu pode ingerir micronutrientes como vitaminas, minerais e até alguns líquidos que possuem poucas calorias e mantém o nível da carga glicêmica mais baixa, como, por exemplo, água com limão. Qual a melhor forma que vai funcionar para mim? Em primeiro lugar, a dieta mais bem sucedida é a que tu consegue usar e a que tu consegue aplicar, independente de qual tipo de jejum é. Então, dito isso, o cronograma de jejum que tu pode usar, ele depende grande parte dos teus próprios horários e do teu objetivo principal. Então, eu criei um método de fazer jejum, eu adaptei isso, eu e o meu Nutri, que ajuda a ter um passo a passo progressivo. Então não dá para do nada tu querer começar um jejum de 24 horas. Não dá, não é assim. Se tu tá, voltando a dizer, se tu tá numa dieta, comendo comendo de 3 em 3 horas, comendo só carboidrato, tem uma ingesta pobre de nutrientes, tem uma ingesta pobre de proteínas,
e do nada tu querer fazer um jejum de 16 horas, tu vai passar mal, óbvio. Então, a dica que eu posso te dar para tu fazer um primeiro jejum, como é que tu pode começar sozinha? Pula o café da manhã. Faz a tua última refeição lá pelas 9 da noite, dorme e pula o café da manhã. Faz o teu primeiro jejum de 12 horas. Né? Isso significa que se tu comeu às 9 da noite, tu vai comer no outro dia às 9 da manhã. Eu acho que é plausível, eu acho que dá pra fazer, mesmo que tu tenha uma alimentação muito rica em carboidrato. Aí o próximo passo é tu tentar estender isso e comer, por exemplo, só meio-dia. A tua primeira refeição ser só o meio-dia. Então, se tu comeu às 9 da noite, 9, 10, 11, 12, se tu comeu 8 ou 9 da noite, tu vai comer no outro dia, ao meio-dia ou 1 da tarde, para tu fazer a tua primeira refeição. Essa é a melhor maneira de tu começar o jejum. Raquel, mas é só essa maneira, eu tenho que evoluir para 24, eu tenho que evoluir para 36. Bom, eu tenho um método que eu criei junto com o meu Nutri, que a gente foi progressivamente. Primeiro começa com 12, depois vai com 16, depois isso fica adequado nos dias que tem treino para os dias que não tem treino. Eu não jejuo nos dias de treino, eu jejuo no dia que eu não tenho treino, entendeu? Sempre antes de treinar eu como. Então são essas algumas maneiras de tu fazer o jejum. O que mais eu posso te dizer? Eu acho que eu tentei responder tudo possível aqui, ser bem rápida no gatilho para não perder. Mas eu quero saber o seguinte. Eu não sou nutricionista, como eu sempre falo para todas vocês. Eu não sou nutri, mas eu sou uma grande estudiosa e praticante de tudo isso. Então eu quero saber algumas coisas. Primeiro, tu tem interesse num e-book onde eu te dou mais detalhes sobre a parte científica, sobre os benefícios? Tu tem vontade disso? Eu posso preparar um e-book para ti, eu já tô preparando ele. Se tu quer, põe eu aqui, põe eu por aqui. Segundo, eu tô pensando em trazer um Nutri pra a gente mostrar qual é o método, Raquel, de evoluir no jejum intermitente. Tem vontade de saber isso? Óbvio que se eu trouxer um Nutri, a gente vai botar um passo a passo aqui, vai criar um método todo. Tu tem interesse nisso? Tu tem vontade de saber sobre isso? Um protocolo que é o mesmo que eu uso. Um protocolo simples, que economiza dinheiro, que pode usar suplementos ou não, tem mais de uma opção, e que são adequados aos dias, pratica jejum de maneira progressiva, começando com 12, passando para 16, depois tendo alguns de 24 horas, e alternando, fazendo essa progressão de maneira que tu nunca vai passar mal, que tu só vai ter benefícios, vai ficar bem nutrida e ainda vai ter todos aqueles benefícios de liberar mais, todos aqueles 10 benefícios que eu falei. Tu tem interesse que eu traga o meu Nutri aqui e a gente monte um método para tu começar o passo a passo do jejum intermitente com receitas fáceis e práticas de fazer? Eu digo sempre, né? Para mim o jejum cabe como uma luva porque eu economizo dinheiro, eu me mantenho nutrida. Como eu gasto menos dinheiro com comida, eu posso investir em bons suplementos. Entendeu? Para mim é só benefício. Para mim é só benefício. Se tu te interessa em saber um método, eu posso trazer o meu Nutri e a gente monta um método passo a passo. Obviamente que se eu trouxer o meu Nutri, né, ele tem que receber por isso, né? Óbvio, eu tenho que criar um método com ele. Tu tá disposta a pagar por um programa onde tu vai saber o método passo a passo? Eu posso falar mais aqui contigo. E Raquel, eu não posso prescrever, né? Eu não posso prescrever, mas eu posso trazer um Nutri para falar sobre isso. O que tu acha? Tem interesse? Se tu tem interesse, diz eu aqui também que eu vou te falar, que eu vou pensar em trazer o Nutri para falar sobre isso contigo. Então, eu quero saber duas coisas. Quer o e-book? Eu faço o e-book para ti. Se tu quer dizer, eu quero o e-book. E segundo, se tu quer um programa passo a passo, um método passo a passo para tu fazer o jejum, me diz aqui também que eu vou trazer um Nutri e vou te ajudar a fazer um passo a passo e fazer o jejum intermitente, tá bom? Beijo.